começando mais um Pode Casar Sim, o podcast que vai te levar para o altar. Estamos com o nosso segundo episódio e aproveitando já para pedir se você não nos segue no Instagram, já segue. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta, enfim, faça tudo para esse podcast, crescer cada vez mais. Crescer, porque a gente quer o quê? Compartilhar aqui com vocês, né? E nós agora estamos muito felizes porque nós temos patrocinadores. Que isso! Estamos muito chiques, Brasil! Um nível assim, nós já subimos mais um degrau. Nós temos Criativa Convites com nossas canequinhas personalizadas. Pause para tem foto. Tem foto atrás. Coisa linda, gente. Um gole. Isso aí. E temos também Bem Querer Brownies. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é elite, alto nível. E quem quer falar da convidada nova? Estamos com convidadas. Sim, nós temos uma convidada muito especial, a primeira convidada do Pode Casar Sim. E quem será? Eline! Ai, gente, tô muito feliz de estar aqui. Um prazer, gente, nesse podcast super chique, famoso. Falou ela, prometido. A famosa. Até parece. Ai, gente, é um prazer de verdade. Muito sucesso. E aqui, só é a primeira convidada de muitos que vão vir. Com certeza. Se Deus quiser. Ai. A nossa intenção em trazer a Eline aqui foi para que ela pudesse compartilhar com vocês, porque nada melhor do que uma ex-noiva hoje, senhorita casada, mas alguém que vivenciou todo o processo de chegar até o altar. Então ela vai poder compartilhar as histórias dela aqui, passar a experiência também, e a gente vai aqui viver esse momentinho juntos aqui. Sim. Eline, fala pra gente, qual foi, assim, acho que essa é a pergunta crucial que todo mundo que é noiva pensa, qual foi a sua maior dificuldade no processo, desde quando você ficou noiva até o dia do casamento? Então, o casamento eu digo que foi um pouco atípico, né? Que foi inevitável, acho que para a maioria das noivas de 2020, foi a pandemia. Nossa, e assim, vocês como fornecedores, eu imagino o turbilhão de coisas. E eu como noiva, e ali vivendo também o outro lado de conviver com outras noivas, conversar. Acho que sem dúvidas, para mim, foi a pandemia, porque eu tinha que lidar com a ansiedade, que era inevitável no meio de não saber o que eu ia fazer, e também com a questão de ter que esperar. Seu casamento estava marcado para... Meu casamento estava marcado para o dia 25 de abril. De 2020? De 2020. No ápice da pandemia. Sim, tipo, eu acho que... A pandemia estourou foi final de março. Exatamente. Sim, eu lembro que estava tudo já pronto, os convites já estavam saindo para entregar, e aí deu o lockdown. Se eu não me engano, quando deu a primeira vez, a gente ainda ficou naquela expectativa. Achando que seria coisa de 15 dias. Não vamos cancelar. Não, porque era uma coisa assim, que, cara, foi inacreditável. Eu lembro até hoje quando as escolas pararam e eu lembro do meu primeiro cancelamento. Sim. O cancelamento foi feito um dia antes. Era uma sexta-feira, o casamento ia ocorrer no sábado. Eu recebi uma ligação da noiva chorando, falando que não ia ter casamento. Gente, e nessa época, lá em 2020 ainda, a gente não tinha, assim, noção do que se tornaria. Então, nessa ideia de, vamos adiar, não vamos adiar, avisa os convidados, não avisa os convidados. E tinha os fornecedores, porque estava todo mundo vivendo essa loucura. Noivas dias antes desmarcando, remarcando mais pra frente, sem saber se casaria. E a gente assim, remarca, não remarca. Houve opinião de um, houve opinião de outro. Uma aflição que só Deus mesmo pra poder acalmar o coração. E fora que é um sonho. Então é inevitável que você ache assim, cara, logo na minha vez, logo por que no meu isso aconteceu? ano. Hoje, por que tá acontecendo? Mas aí a gente remarcou, decidiu adiar o casamento e remarcamos para agosto, dia 6 de agosto. E teve muita remarcação ou foi realmente... Não teve muita remarcação. Agosto, porque assim, às vezes, né?
A gente remarcou pra agosto. E aí, agosto. Falei, não, agosto vai dar certo. vai. Agosto de Deus. Não Agora eu tô sentindo. Nossa, perfeito. Ganhei os mesezinhos ainda, que aí eu posso contratar mais coisas. Porque noivo é assim, vê uma oportunidade, mais fornecedor. Vamos colocar mais uma coisinha aqui. Vamos pedir mais uma lembrancinha. É. Aí vamos lá. Agosto, junho, nada. Julho. Pandemia rolando. Gente, agosto não tem como. Vamos pra outubro. Marca dia 3 de outubro. Meu Deus. 3 de outubro. Perfeito. Meu aniversário é dia 9, dia 3 já emenda Vai rolar. ali, lua de mel, aniversário. Agora vai. E nisso, trancada dentro de casa, cerimonialista ficando maluca, porque remarca, desmarca, marca, remarca, fornecedor tem horário, não tem horário, tem dia, não tem dia. Uma loucura, todo mundo. E não conseguia sair pra poder agilizar as coisas, Sim. tudo de casa. Outubro também não rolou. Aí eu falei, agora, gente, não marco mais meu casamento. Agora eu só vou marcar meu casamento quando a pandemia acabar. Sim. Aí, nisso, acabou que muita gente foi conversando com a gente. Sim. Porque a gente já tinha tudo pronto. A casa já estava prestes a entregar. As coisas todas em casa, enxoval em casa. E assim, a expectativa, ela ia aumentando e ao mesmo tempo ela ia diminuindo. Porque o sonho a gente vai agindo ali, a expectativa vai se criando, mas a partir do momento que a gente para de fazer, o coração vai ficando menorzinho. E assim, eu sentia, todo mundo percebia isso. E as pessoas, elas não queriam que o sonho diminuísse, porque não era só o nosso sonho. A gente namorou 9 anos. Então não era Todo o mundo nosso sonho. na expectativa era daquele o sonho casamento. de muita gente. Família, todo mundo junto. Exatamente. Eu também fico. Eu me lembro. E aí, nisso, a gente remarcou pra abril. Nessa de, não, remarcamos pro dia... Abril de 2021. 21. Aham. Eu falei, perfeito, eu acho que até abril vai ser o tempo que vai acalmar. Eu acho que nessa época já estava voltando as coisas pro lugar, alguns casamentos estavam acontecendo mais O restritos. seu sempre foi a organização do seu casamento sempre foi para ele acontecer num lugar aberto? Sim. Então você ainda teve uma vantagem, Sim. né? Ele já era para acontecer, porém era para 200 convidados. Entendi. Aí quando a gente começou a ter uma liberação, a gente, além de ter uma liberação, a gente ainda tinha que respeitar os parâmetros que a pandemia Exatamente. Eu E acho ela que não pessoas, né, trouxe. isso. Não, acho que começou por 75, dependendo do espaço, Isso. depois Mas 100, 125. eu não sei assim, mas depois dessa época de pandemia, os casamentos começaram a ter muito esse perfil de 100 pessoas. Sim, 150. não, isso a gente vê até hoje, isso é uma realidade. Sim, é uma até realidade até hoje. Em locais abertos também. Nossa, Eu faço Nossa. muito mais em local aberto do que... E Isso assim, até até hoje. abrindo parênteses aqui, o meu casamento era para 200 pessoas. Ele aconteceu com 75/85 e, gente, foi assim, a melhor coisa que eu fiz. Isso, só um adendo aqui, falando sobre essa questão, que eu acho que isso foi uma lição que eu tiro para todos os clientes. Primeiro, com relação à lista de convidados, né? A pandemia nos ensinou isso. Como que a gente consegue restringir a lista e enxugar para as pessoas que são realmente importantes. Sim. Porque isso foi obrigatório durante o período da pandemia. Mas eu acho que essa questão do obrigatório trouxe também essa... Não vou dizer uma facilidade da noiva conseguir dizer um não. Sim, É então, mas verdade. aí... Porque você falava, é porque eu não posso, porque eu tô limitada. sim. Mas aí realmente, isso também, além dessa questão, a consciência que trouxe para elas, que de não fazer era a tão escolha. necessário. Não E de teria que jeito. Como não tinha jeito, elas começaram a Exatamente. ponderar e entender Mesmo quem assim, realmente... todo mundo entendeu? Então, algumas pessoas É sempre difícil, né? nem tanto. Uma coisa- Mas eu acho que as pessoas. Não era pena a palavra, mas eu acho que tava todo mundo tipo assim: caramba, eles precisam casar, coitados. E também tinha muita gente que não queria ir, porque a gente viveu essa realidade. Aham, A gente viveu sim. a galera que queria muito fazer festa a todo custo, Sim. e as pessoas que eram super contra. Isso é um absurdo, porque vai espalhar o vírus Nossa. pra todo mundo. Então a gente viveu as duas vertentes, Sim. o lado do bem e o lado do mal. Tinha muito isso também. Eu me lembro que eu cheguei a fazer um evento, já dentro das normas que é a pandemia, 25 convidados num restaurante e alguém fez uma denúncia. Nossa. A postura foi e liberou, porque tava Esse tudo era meu maior tudo medo. dentro do que Mas era acontecia pedido. muito. Acontecia. Infelizmente, o ser humano é assim. Se eu não posso, porque a outra Exatamente. está fazendo.
E acontecia muito. Aí as Nossa, noivas ficavam, os meu Deus, eu não eventos. vou anunciar que eu vou fazer meu casamento, vai ser meio que escondido, E- porque senão Nossa, alguém vai denunciar. Sim, eu não podia postar um story. Não posta. Mas tudo bem, daqui a 15 dias eu posto. Não, e esse casamento, o casamento que eu marquei pra abril, aí eu fui agilizando as coisas, vendo, eu Na falei, encolha. agora vai, agora sai. Aí veio o carnaval, a gente agilizou tudo, mas assim, o coração, sabe quando você sente? Apertadinho. Tava, caramba, Deus. Mas eu tava ali, na fé. Veio o carnaval, passou o carnaval, veio uma nova onda, parece que tudo piorou. Segunda onda. Era aquela onda do verão. E aí, No verão. eu falei assim, olha, se eu não casar agora, eu acho que eu não vou casar mais, eu vou cancelar a festa. O casamento no civil já estava marcado. Eu já tinha cancelado o casamento no civil em 2020. Então eu casaria em 2020, cancelei o casamento, falei, não, vou esperar. Já estava marcado, falei, agora se eu não casar, eu vou casar no civil, não tem como remarcar de novo. E aí eu moro junto e qualquer coisa, eu faria alguma coisa menor na igreja, porque era algo importante pra gente. Mas assim, já era uma possibilidade. Falei, se agora não for, não vou casar mais. Sim. Aí veio essa nova onda e a gente lá, não, vai dar certo, e conversa com os fornecedores, conversa com os convidados. E já era um casamento muito menor, porque de 200 reduzir para 75, que na época era... Que era Aliás, nessa época eu acho que ainda não tinha, não estava com restrição de quando a gente estava planejando. Ou se estava era 100, porque tinha liberado mais. É porque você estava num espaço aberto. Sim. Os locais fechados eram mais restritos com relação à quantidade. Como você tinha um lugar aberto, era proporcional ao tamanho. Sim. Então, quanto maior o espaço, mais gente você podia colocar, porque a gente poderia respeitar o distanciamento. Ah, perfeito. Era essa a vantagem. E eu lembro, olha só que loucura, eu tava em casa, tava trabalhando de home office na época, e eu fui limpar meu apartamento, e eu comecei dando vários sintomas, isso há uma semana, acho que de me casar. Meu Deus, 15 pronto. dias. Psicológico 15 da dias. gente mexe. Eu comecei, ó, Tossi. tossindo, garganta, Alergia. fechou, eu, sabe, eu não tô bem. Ele, não, é a poeira do apartamento. Meu Deus. Eu falei, sabe, eu não tô bem. Eu, mãe, Faço o teste ou não faço mãe, teste? eu não tô bem. Felipe Ela, ia falar se psicológico, isola. psicológico. Se isola. Fui me isolei em casa. E meu pai, não é Covid. Não é Covid. Eu falei, gente. Falei, Deus, conversei sério com Deus. Deus, Vamos nós dois aqui agora. se não Não é pra eu for casar, da Deus? sua vontade que eu case agora, que eu faça o casamento, que seja do seu jeito, que seja Covid de fato. Porque, gente, eu me protegia muito, eu tava prestes a casar. Falei, Deus, que se não for da tua vontade... E assim, eu confiava plenamente na vontade de Deus. Eu sabia que o melhor seria feito. Então, eu falei, Deus, se não for da tua vontade, que não aconteça de fato agora. Se for pra que saia com um escândalo, porque as pessoas, elas viam o meu casamento, infelizmente, elas viam o meu casamento assim, ele me casou na pandemia, vou casar também de qualquer maneira. Só que as coisas, elas não aconteciam assim. Tinha toda uma preparação por trás, as coisas, elas aconteciam de maneira muito certa, principalmente pelo papel da cerimonialista nessa época. Não tem como não falar, porque vocês foram essenciais para que as coisas acontecessem da melhor maneira, com todos os fornecedores. Era inevitável. Então, assim, não dava para simplesmente eu ignorar esse fato de meu Instagram ter uma visibilidade, vou casar de qualquer maneira, vou fazer com Covid, sem Covid, não dava para ignorar isso. Então, fui muito sincera com Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que aconteça, e que se for da tua vontade também, que eu esteja com Covid, que não aconteça. E aí? E aí eu tava com Covid. Puxa vida! E não aconteceu. E não aconteceu, eu remarquei meu casamento uma semana antes. Desmarquei, né? Desmarquei meu casamento uma semana antes. Não e aí, foi, Eline? Não foi. Gente. Eu entendi, eu falei, Senhor, não é da tua vontade. Não é que eu case agora, não é da tua vontade. Eu tô sem palavra. Eu tô tipo assim, como assim? E não foi. E aí que eu fiquei isolada naquela época, acho que eram 15 dias de isolamento. Eu descobri, no segundo dia eu já tava... eu falei, sabe, eu tô doente. Eu me isolei, fiquei 15 dias isolada. Eu falei, não vou planejar mais nada de casamento. Avisei a todo mundo, expliquei o motivo. As pessoas também, porque meu casamento foi, acho que uma semana depois do lockdown. Seria, né? Uma semana depois do lockdown. Então as pessoas estavam com medo. Elas estavam nervosas. Se teria ou se não teria. E como eu não dava uma resposta, ou sim ou não, as pessoas também estavam aflitas. Mas assim, estava acontecendo. Quando eu falei que eu não teria mais, as pessoas entenderam.
a pena também. Eu acho que as pessoas ficaram assim, caramba, mas De novo, um adiamento. De novo. É o quê? Esse foi Terceira o vez, último, né? realmente, Eline? Esse foi o último. Então, na verdade, seu casamento foi adiado quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. E nessa última querer vez, casar, né? eu falei, agora eu não vou remarcar. Agora eu vou deixar as coisas fluírem. Porque veio a questão de não ter mais data. As datas já não casavam mais fornecedores. Simplesmente a gente começava batendo, fulano não pode, fulano não pode. E, e tem um detalhe, esse casamento de abril, ele seria feito no feriado. Entendi. E aí, o próximo seria o próximo feriado, que eu acho que era, se eu não me engano, setembro, mas era um dia de semana. E aí, para as pessoas não ficariam bom. Então, começa a ficar muito difícil. Aí eu falei, assim, eu prefiro que não aconteça, eu prefiro esperar de fato, vou esperar as coisas abaixarem. Minha preocupação também era muito os meus avós, os avós de Sávio. Eu falei, eu entendi. Sabe quando vem uma paz? É a paz de Deus mesmo, não tem como negar. Eu falei, não, agora eu sei que a vontade dele está sendo feita. As coisas foram passando, se acalmando. E eu lembro perfeitamente, eu casei dia 19 de junho De 2022. 2021. Então o de abril foi remarcado para junho. Aí calma, que a história fica melhor. Gente, demorou pro casamento sair. Mas... E aí, acho que dia 29 de maio, Carlos me manda mensagem e fala, liberou o casamento aqui na cidade, vamos casar. Tenho a data de dia 19. Eu falei, você tá maluco? Como? Daqui a 15 dias? Como que eu aviso todo mundo? Aviso madrinha, vestido. Ou seja, Aí ele falou, não, É no susto. quem vambora. te ama, vai no seu casamento. Independente disso, fornecedor a gente ajeita, convidado a gente ajeita, os padrinhos eles vão topar. Só basta você querer. Eu falei, é isso, eu quero, sabe? Vamos casar dia 19 daqui a 15 de junho. dias. Aí foi uma loucura, avisa um, avisa outras madrinhas. Não, vamos sim! Bora. Aí agiliza um, agiliza outro. Aí Nisso nessa... você já tinha casado no civil? Não tinha. Aliás, Você eu suspendeu tinha real? casado no civil, verdade. Eu tinha casado no civil, mas a gente não foi morar junto. Vocês estavam, tipo, É esperando. porque, na verdade, ela pegou Covid uma semana antes, então você já tinha Eu casado. já tinha ali. casado. É. Verdade. Eu casei no civil em março. Eu casaria dia 3 de abril, eu casei no civil em março. Gente, parece uma época que a gente viveu faz muito tempo, mas Aham. foi ali, né? E foi uma coisa assim, que é legal ver ela falando da visão da noiva sobre isso. E a gente viveu muito a visão dos fornecedores. Que Sim. também foi Loucura assim, também. uma coisa de louco. E é inevitável parar pra pensar de como Deus age perfeitamente. Gente, casar é incrível, casar é um sonho. E tudo que é um sonho, ele acontece se a gente quiser e, claro, com a vontade de Deus, com a permissão de Deus. Então, não desistam de casar se algo acontecer, se algo... Não sair perfeito, exatamente como você sonhou. Um sonho é um sonho, independente se barreiras vierem a aparecer, se palavras vierem a ser ditas, porque algo que está planejado, ela vai acontecer. Se o seu plano é casar, e eu não digo a gente fazer festa de casamento, porque tem muita gente que fala assim, eu só vou casar se tiver um festão. Gente, não. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho de casamento? Você, né? Então, assim, o meu sonho era casar, meu sonho era exatamente o que aconteceu. O meu sonho era ter um momento, uma cerimônia. E assim, já estava tudo planejado. Então, no meu coração, eu sabia que ele ia acontecer no tempo certo. E aconteceu. As coisas elas foram tomando a proporção, todo mundo agilizando. Aí fala com o fornecedor, fala com outro fornecedor. Fornecedor tal não pode. Eu falei, cancela o fornecedor tal. Bora ver outro fornecedor. E aí eu comecei agilizando. Aí teve um fornecedor que faliu. Que aí eu só descobri nesse tempo. Falei, tudo bem, depois a gente resolve. Outro problema, vamos resolver o problema de agora. E assim, a Gil foi tudo perfeito. Não tem como falar que não foi perfeito. E quando chegou no dia, Eline, como é que foi? Minha ficha não tinha caído. Não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Eu lembro que no dia tava marcando chuva. O casamento era ao ar livre. Tava marcando chuva, 80% de chuva. E eu falei, Senhor, cheguei até aqui. Tinha tenda, mas eu falei, Deus, por favor. Chuva não, por Chuva favor. não, um solzinho. Assim, só pra eu entrar. Por favor, Deus, já cheguei até aqui. Depois de tanto tempo, eu tô rindo nervosa. Mas aí eu tinha tenda, eu falei, se tudo der errado, tudo errado não. Se uma parte não der quase certo, tem a tenda ali.
E o número de Mas se convidados puder, né? Só se puder. tava bem reduzido. Eu falei, então vai caber todo mundo na tenda, acho que ninguém vai se molhar, não. E no dia amanhecia um solzão, assim. E porque eu tava com o coração muito Resposta nervoso de em relação Deus. a isso. E amanhecia um solzão, minha tia lembra que ela mandou uma foto. Falou assim, ó, dia lindo pra casar a sobrinha. Eu falei, realmente, é o meu dia. É hoje. E aí eu fui pro meu dia de noiva, fiquei lá de boa. Falei, ai gente, eu acho que agora vai, Ela ainda achava. Achava ainda. Achava. Só que aí nisso, o tempo fechou Não. e começou chovendo. Só que eu tava tão imersa no meu dia de noiva Que tu não que eu percebeu. não percebi. Só choveu. E ninguém me falou também, graças a Deus. E tudo foi acontecendo. Só fui descobrir porque quando eu cheguei lá no local, a tenda tava molhada. Mas o dia já tinha aberto de novo. Então não choveu na hora que você entrou? O céu estava Deus, é limpo. maravilhoso. E já que você tocou assim no assunto do dia de noiva, me fala, como que foi sua experiência do dia de noiva? Que eu vou perguntar pra todas as noivas. É ótimo. Como foi a experiência do dia de noiva? Então, foi maravilhoso. Agora, Graças deixa eu a só dar Deus. uma partezinha disso. É muito importante, porque o dia de noiva, além de ser essa parte da beleza e tudo, é o que faz com que a noiva fique segura para o momento do casamento. Isso é Sim, muito importante. Eu sempre falo isso com elas, né? Porque não é só a beleza, claro que é muito importante, mas a tranquilidade com que essa noiva Sim, vive esse momento, perfeito. ela passa a se sentir bonita, não é só Sim. olhar, só fazer, só ter, não, é tudo, faz parte do conjunto. E é imprescindível que ela tenha um dia calmo para que ela se sinta bonita e caminhe bem pro dia da exatamente. festa. Tem pessoas também que te deixam calma. Perfeito. Isso aí. Junto Perfeito. com pessoas que te deixam calma. E é engraçado, porque eu falei assim, eu não queria assim, falar Muita nada gente. do que eu queria, assim, Ah, tá. eu quero isso, não, no meu dia não tem que ter isso. Mas eu falei assim, eu não quero me envolver com nada. Eu já sofri demais até aqui pra resolver coisa. No meu dia, não quero resolver nada. Em compensação, sabe, o meu marido, ele ficou... Pega coisa, leva pro salão. Pega coisa, leva pro salão. Tudo liga aquilo pro que eles não fornecedor. fazem no período da organização, no dia eles querem Exatamente. fazer. Ele ficava me mandando foto. E aí eu falei assim, não quero saber. E a cerimonialista vai se arrumar. Ele, não, só mais uma coisa. E pega a caixa, leva a caixa. E assim, eu falei, sabe, tudo que você não fez, você fez no dia. Tem uma foto dele ótima. Ele carregando um monte de flor no carro. Só dava pra ver a carinha dele. Tadinho. E assim, vai e volta. Mais de um ano, Elia, gente, que tava Exatamente. Aí no Mas meu foi dia tranquilo. foi ótimo. Meu dia de noiva foi assim, eu relaxei, ninguém me trouxe notícia ruim. Isso é muito Eu bom. não queria me arrumar com muita gente. Aham. Só se arrumou comigo minha mãe e minha irmã. É o que a gente indica pra todas as noivas. Com certeza. E Todas assim, noivas. eu falei, olha, eu quero muito tirar foto com vocês, com as madrinhas. Marquei um horário. Falei, quem puder, quem quiser, quem chegar, puder. chegou. A gente tira as fotos, mas assim, não queria que ela se arrumasse por conta de período de atraso. E eu tinha muito medo de me deixar nervosa. Começa conversando e fala. Eu falei, meu coração vai sair pela boca se isso acontecer. Então eu prefiro que ninguém se arrume comigo. E todos Sensata. entenderam super bem, assim, graças a Deus. Quem pôde foi tirar fotos, elas são maravilhosas. E foi um momento também que eu pude relaxar ali, botar a cabeça no lugar, entender tudo que estava acontecendo. Deixar, Falei, caramba. sentir a energia do casamento mesmo. né? Sim, e também em relação a uma dica que eu dou. Gente, entendam, vocês estão contratando, confiem no profissional. Isso é tão verdade. importante. Isso é Porque verdade. o que eu percebo muitas vezes é Relaxar. que quem se arruma com muita gente ouve opinião, principalmente quem não faz a prova do penteado e da maquiagem. Eu acho que seu cabelo fica mais bonito preso, eu acho que o seu fica mais bonito solto, meio solto. Começa a gerar insegurança. E Mas aí? mesmo quando faz a prova, mesmo quando faz assessoria com a gente, sempre tem alguém no dia, acontece sempre, que fala assim, como assim você vai casar de cabelo solto? Não, você vai prende. E aí a noiva fica assim, Pois começa a ficar- o quê? Às vezes ela tinha certeza, mas ali e outra. Plantou a dúvida. Gente, você pega as fotos de casamento, você vê um fio fora do lugar e você fala, nossa, eu deveria ter feito meu cabelo preso. Aí, às vezes era uma sementinha que plantou, Sim. não era nem por mal às vezes, mas gera uma insegurança na noiva que às vezes nem só no dia, pode ser gerada em outros momentos. Então,
eu acho que se você contratou um profissional, você Sim. confia no profissional. Isso aí. Então, nada mais justo que você entender, ouvir a opinião dele e falar, olha, eu gosto mais disso, eu acho que isso me valoriza mais, eu não gosto tanto do meu cabelo assim. Por exemplo, no meu caso, eu tava muito indecisa entre cabelo preso e cabelo solto. Muito indecisa. Mas eu tinha mais ou menos uma referência Sim. que eu queria, mas eu sabia que o solto, provavelmente, eu acho que eu ficaria com... assim, mais bagunçado, sabe? Então, isso me deixava um pouco nervosa. Eu falei, tem a possibilidade da chuva, talvez eu pegue chuva. Então, acho que eu vou preferir prender. No dia eu super conversei com a profissional, ela falou a opinião dela, mostrei minha referência e ela fez perfeitamente. Gente, meu penteado é, eu acho, né, pelo menos, a coisa mais linda do Você mundo. tem que achar mesmo. Com certeza. Eu acho a coisa mais linda do mundo. E talvez se eu tivesse parado pra pensar, desenhado, eu não teria chegado naquilo que ela fez, entendeu? Porque nada melhor que você ouvir uma opinião de quem trabalha com isso, de quem faz isso em vários cabelos, várias pessoas. Então, acho que ouvir a opinião do profissional que você contratou pro seu grande dia faz total diferença. Gente, que todas as noivas, desculpa, que todas as noivas sejam assim, né? Olha, noivinhas. É importante. E acho também que é importante ter personalidade. Eu Sim. sempre falo isso pra elas. Às vezes as noivas chegam no escritório e falam assim, ai, mas olha só, eu queria muito meu cabelo solto, mas a minha mãe, alguém falou que noiva tem que ser de cabelo preso, tem que ser de coque. Aí eu sempre falo a realidade pra elas, olha, claro que o cabelo preso, ele vai se manter por muito mais tempo, porque tá preso. E o cabelo solto, ele tem aquela tendência a diminuir um pouco, se modificar, porque vai ter o vento, as pessoas vão abraçar, você vai se movimentar, enfim. Mas acho que o mais importante de tudo é você não perder a sua característica, porque o coque é lindo, o cabelo preso é lindo, mas se você não se reconhece, Se você não perde o usa no dia do seu sentido. casamento, você Perde vai o sentido. usar. Você tem que se olhar e se gostar, Pois e se sentir bonita. Geralmente o profissional vai sempre te indicar, talvez um meio preso, um meio solto, vai te orientar para que você faça aquilo que é do seu gosto, mas que você não perca a sua personalidade, que isso é muito importante. E pra isso também a gente tem os pacotes, todos os profissionais têm. Não, vamos lá, a gente vai ficar na festa, vamos retocar Isso, o cabelo. pra quem quer o solto, exatamente. vale muito a pena Olha, fazer o não retoque. quero. Tudo bem, mas assim, o cabelo solto, tem que entender, o cabelo solto, ele não fica intacto Sim. até o fim. E é normal, porque no dia a dia a gente também não fica. Exatamente. Né? Então, assim, mas existem casos e casos. Por exemplo, eu só gosto da minha face, de mim, Eu de também, cabelo tenho solto. muita dificuldade com cabelo preso. Se eu coloco um cabelo preso no dia do meu casamento, acabou pra mim. Eu não vou querer nenhuma foto. Então eu prefiro que no final ele esteja liso, Sim. sem cacho, do que Exatamente. preso. Entende? E você conversar com um profissional, ter essa troca. Te dá a segurança. Sim. Exatamente. Sim. Isso aí. E Pra você assim, fazer a sua valorizar, escolha. ó, esse lá meu lado aqui, talvez eu goste mais, então talvez jogar um Exatamente. negócio pra É valorizar. até o que o Paulo falou, eu não ia me gostar em nenhuma foto. Então é Exatamente. um trabalho em conjunto, porque aí você fala assim, poxa, eu não gostei das fotos, não gostei disso, você não tava se gostando. Perfeito. E a gente fala muito isso pra tanto no pré, tanto quanto no dia do casamento, que, cara, você tem que ser você e você tem que estar se gostando. Você tem que estar olhando no espelho e falar assim, tô linda. Porque isso a gente consegue captar. Gente, não tem sensação mais é a gente que vê, né? Quando uma noiva se olha e fala assim, aquele sorriso se abre, ela se emocionada. flui, né? É Tudo flui. muito lindo, é muito legal. Eu fico Sim. até arrepiada só de A Tudo, luz na muda. verdade. Make off, a gente só começa a fotografar Depois que a noiva já tá praticamente pronta. Porque, Sim. assim, é a questão da beleza dela, é a construção da Sim, beleza dela. perfeito. É o que a gente tá pegando no dia, né? Então isso é muito legal. E a questão também que trouxe da leveza do make-off. Isso, cara, tudo trabalha em conjunto. Sim. O make-off leve, ele flui. Sim. Tudo flui. Você consegue fazer tudo. Você faz as fotos, você consegue ir com tranquilidade. a energia já vai vindo ali com o Sim. pessoal de Vai. foto e filme, o profissional de cabelo, maquiagem já entrega, a gente já tudo passa, certo. pega o cerimonial, A a noiva tá onda, te a gente vai vindo aquela ouvindo. ondazinha gostosa do Exatamente. início, é muito Não, legal. é certinho. Se a noiva tá agitada, se tá um ambiente agitado, tá um ambiente nervoso, a noiva nem te ouve. Aí você tá ali tentando Nossa. falar, a noiva nem consegue te ouvir. Mas, Aline, traz um pouquinho pra gente agora. Você falou em um momento que você tomou essa responsabilidade de você ter, por exemplo, muitos seguidores e o seu casamento ocorrer. Como que foi esse processo do teu Instagram? Você começou noiva e você decidiu um dia, falou assim, por aqui, vou compartilhar. Como que começou saia antes como do sim? noiva. Aí por que antes do sim? Foi realmente antes do sim ou foi no processo? Então, eu fiquei noiva no meu aniversário, dia 7 de outubro, mais ou menos, meu aniversário é dia 9, ele fez uma surpresa.
E aí, passando disso, eu queria começar vendo as coisas de casamento. Mas na minha cabeça eu pensava, final de ano, eu não vou fechar nada Ninguém vai agora. responder. Mas aquela ansiedade de noiva, eu falei, eu preciso começar vendo pra eu achar que tá acontecendo. Eu falei, não vou ficar salvando coisa. Vou criar um Instagram, porque aí eu posso postar e vai ficar salvo ali no perfil. Aí eu criei Instagram. O antes do sim veio porque eu pensei assim, antes do meu sim. Antes do sim no altar, antes do sim, antes do sim. Eu acho começou esse como nome algo pra muito você. legal. Eu acho esse Começou nome muito como legal. algo pra mim, era o blog meu pessoal antes do mesmo. sim. Só que aí eu percebi que noiva, gente, é tudo igual. Noiva. E é um universo à parte, né? Elas Exatamente. todas vibram na Você mesma mergulha sintonia. É naquilo isso aí. ali. Você E começa você a vive conversar aquilo com ali. uma noiva, você fala, gente, eu sou igual a ela. E o interessante é que você começa a acolher, se sentir acolhida, quando todas as pessoas muitas vezes estão meio enjoadas, E não aí estão com você muita quer paciência. conversar com a pessoa e a pessoa não quer te ouvir, mas a noiva quer te ouvir. A noiva quer sofrer com você, porque ela tá sofrendo também. Ai, gente, é verdade. Aí eu comecei compartilhando e eu falei, gente, as pessoas estão gostando das minhas sofrências. Aí eu compartilhava o negócio, outra pessoa compartilhava também. Compartilhava também. Eu falei, gente, peraí. Noiva é tudo igual. Se noiva é tudo igual, elas estão gostando do que eu tô falando. Eu vou passar a postar com mais frequência. E eu vou vendo que elas gostam, realmente, que elas querem conversar. Tinha muito a minha personalidade, porque era inevitável. Sim. E isso foi um alívio pra você também, Muito. durante o processo? Muito. E tinha um Isso é muito detalhe, assim, muito engraçado. Ninguém sabia do meu Instagram. Como assim? Nem meu Mas as oi. pessoas, isso que eu ia te perguntar, as pessoas, quando você postou, você já postou logo a sua Não. foto, as pessoas isso que eu ia falar, sabiam? você já se identificou? Não, ninguém Ficou sabia. antes do sim, era mas só ninguém... antes do sim, Entendi. um Instagram de inspiração. Meu noivo não sabia na época, né? Que legal. Minha mãe ninguém não sabia, minha irmã sabia. não sabia. noiva escondida. Eu só queria Um poder mistério. desabafar. Eu Legal. falei, não vou desabafar pra todo Mas em mundo. stories, tipo assim. Naquela época Não acho que tinha não stories. Era tinha. só o feed, Gente, né? sério? Era só feed. Não tinha stories. E naquela época também o Instagram era bem diferente, assim, do que é hoje. As coisas tomavam proporção muito mais rápido. E as pessoas engajavam muito de compartilhar, de salvar. Então você teve um crescimento rápido. Muito. Eu acho que em 6 meses eu já tinha uns 30 mil seguidores. Nossa, que legal. Então, legal do nada, eu lembro que eu falei assim, caramba, tem um monte de gente me seguindo e as expectativas, elas iam se criando. E os seguidores não eram pessoas que te conheciam, né? Não. Não eram aqui da região, não Não. era aquela noiva que tava ali partilhando de repente com o mesmo fornecedor que você. Era gente do Brasil inteiro, Era alheio. realmente um grupo para as noivas poderem... Virou uma comunidade, realmente. Legal. E depois até veio a ideia, surgiu a ideia do grupo no WhatsApp, mas até então era tudo no Instagram, elas trocavam muitas ideias no direct, e era uma troca muito bacana. Até então eu era noiva ainda, tudo bem no comecinho do meu planejamento, e assim, a gente trocava muitas ideias. E começou a tomar uma proporção, eu falei, nossa, as pessoas vão criar expectativa. E essas expectativas me deixavam com medo. Entendi. Então eu não queria compartilhar com as pessoas que me conheciam. Porque eu falava assim, elas vão criar uma expectativa, 30 mil seguidores, vai achar que eu sou rica. Mas interessante, quando Sou você... rica, gente! Eu tô famosa. Mas quando você... E quando que você revelou que você era uma noiva também e quem era você? Então, teve alguns processos que eu ia mostrando algumas coisinhas, assim, mas poucas eram as vezes que eu mostrava meu rosto, de fato. Meu nome só apareceu, eu acho que na pandemia, quando eu quase estava casando ali. Entendi. Na pandemia, eu assumi um papel. Eu falei assim, não, eu acho que agora chegou o momento de eu realmente assumi de ajudar outras pessoas. Então eu me coloquei na posição de noiva, de ajudar alguns fornecedores também que estavam passando uma barra e ajudar as outras noivas nesse processo. Então ali eu me revelei. Mas legal. ali algumas pessoas já sabiam, assim, meu marido já sabia. Quando foi que você contou pra eles? Então, eu não Amor, eu lembro sou o uma momento blogueira de exato, casamento. mas eu lembro que eu participei de um sorteio. Olha só que loucura. Gente! Eu participei de um sorteio e eu não achava justo eu participar como antes do sim. Eu achava que seria injusto. Eu falei assim, não, eu não vou participar. Não vou pedir voto nem nada no antes do sim, porque vai ser injusto. Eu perdi esse sorteio. Aí eu falei, cara,
que eu fiz isso? Depois eu falava, por que eu fiz isso? Aí eu falei, não, agora eu vou contar pra todo mundo também, que eu poderia ter ganhado esse sorteio. Aí assim que eu me revelei. O sorteio era o quê? Agora, conta pra gente, Era fofoquinha. um vídeo, eu comprei o wedding. Ah, meu Caraca, Deus, perdeu o super- vídeo. Caraca! Olha que Nossa. loucura. E aí eu contei, assim, eu acho que eu contei pra Sábio, pras minhas amigas, só na época, não era pra muita gente não, nem me revelei. Eu só falei assim, poxa, eu poderia ter ganhado. Aí eu não ganhei, mas tudo bem também. Mas foi assim que eu acabou crescendo, depois tomou uma proporção muito grande. E você continuou com ele? Continuei. Você fica até hoje com ele ativo ali. Sim, mesmo depois do seu casamento. depois que eu casei, eu fiquei muito na dúvida, assim, mudo pra depois do sim? Mudo pra Instagram de dona de casa? Mudo, assim, eu não via muito a minha personalidade sendo alterada. Porque vocês que trabalham com casamento, vocês entendem. O casamento, gente, ele vira nossa vida. Sim. Sim. A gente respira casamento. E você quer compartilhar. Eu acho assim, você viveu. Aí agora você ganhou a experiência. Então, assim, Exatamente. agora eu posso agregar mais. Eu quero compartilhar. exatamente. Posso ajudar outras noivas que passaram. Eu acho essa sensação do ajudar, né? E eu percebo muito isso, que tem muita gente que me acompanha desde o início que tá lá ainda. Porque a gente, casamento é um sonho que não acaba ali, a casa e acabou. É algo que vai se construindo e as pessoas, elas gostam do assunto. Sim. E gente, hoje casamento pra mim é uma imensidão, porque você pesquisa, vive o sonho de outras pessoas. Eu digo que o antes do sim era o meu antes do sim, mas hoje ele virou antes do sim de milhares de pessoas. Então eu sonho não mais o meu sonho, mas eu sonho o sonho de outras pessoas. Eu me envolvo com o sonho de algumas E noivas. as noivas vêm conversar com você? Muito! Isso que eu acho mais legal. A maioria vem conversar, vem pedir ajuda. E assim, legal, gente. é muito bacana, porque noiva de todo canto, todo o Brasil, e elas veem uma oportunidade de realmente conversar com uma amiga. Porque, como eu disse, nem todo mundo entende o que a gente passa, o que a gente está vivendo ali. Mas noiva entende também outras noivas. Então, elas veem uma oportunidade de ter essa troca, de poder compartilhar experiências, o que estão vivendo. Às vezes, coisas que acontecem no particular mesmo, com o noivo. Que eu percebo muito isso nessa fase. Quem é cerimonialista tá ali entende ainda melhor. Mas assim, tem umas tretinhas ali dos noivos, às vezes. E elas querem, às vezes, só desabafar. Então, o Instagram ele surgiu muito nessa ideia de inspiração, mas hoje ele já virou uma família mesmo de noivas, de pessoas que querem compartilhar seus sonhos, suas ideias. E pra mim, assim, é algo inspirador, algo muito bacana. O Antes do Sim, ele mudou completamente minha vida. É inevitável falar isso, porque antes eu só era uma noiva, eu só tava ali pra casar. Hoje em dia eu continuo vivendo o meu sonho, eu olho nas minhas fotos. É inevitável reviver todos os dias do meu casamento. Às vezes eu tô procurando uma inspiração, eu vejo meu casamento e falo, caramba, quantas noivas eu já não pude inspirar, sei lá, num detalhe do meu casamento. Falando sobre o seu casamento, Aline. Como que foi o dia? Não, além do... Como foi o O dia do casamento. Eu tava lembrando aqui que ela não contou. Tipo assim, E depois, se então, choveu você e diz tal. como foi o dia e depois você diz se tem alguma coisa no seu casamento que você não gostou, que você não faria. Fala pra gente. Então, no dia, foi algo assim, eu cheguei na festa, eu lembro que eu tava no carro, muito ansiosa, o casamento atrasou, eu tava muito nervosa, eu ficava olhando pro céu e pensava, caramba, eu acho que agora vai acontecer mesmo. Já tava na porta pronta Agora- sem acreditar. Agora eu acho que acontece. E eu lembro que eu via as pessoas assim na frente, o carro fechado, mas eu via as pessoas passando. Eu ficava, caramba, que legal que fulano veio. Sabe aquela sensação, tipo assim, ninguém vai? Eu falo, caramba, as pessoas, fulano veio. Aí, ok, entrei no casamento. Gente, a minha mente ali parou. Assim, eu sei tudo o que Você aconteceu. chorou, Aline? Não, Não eu chorou? não chorei nada. Seu Nada. marido chorou? Também não. Não. Eu acho que a gente tava tão em choque do que tava acontecendo. Assim, a gente se emocionou, mas chorar... Eu sou chorona, assim, nesses momentos, mas eu acho que eu tava tão paralisada no que tava acontecendo. Será que tá acontecendo mesmo? Tava em outra dimensão Outra, ali. completamente, gente. E assim, quando o pastor tava falando, foi uma mensagem linda. E eu lembro do assunto, eu lembro que foi falado, mas do contexto geral eu só sei por causa do vídeo. Porque na hora, a mente, ela foi assim pra um outro planeta. Pensando, caramba. Olha quanto que o vídeo Eu é falo, importante. olha, eu ia Exato. Olha como que o vídeo Eu falo é super importante. isso, que as noivas, Exatamente. elas têm um mundo particular. Um mundo particular delas, o metaverso das noivas. Então, em alguns momentos, às vezes na briga com o noivo,
E principalmente no momento do casamento, às vezes você para e vê uma noiva assim meio olhando nada, e ela tá no metaverso das noivas, aí é Sim. onde o vídeo é importante, porque traz isso pra elas. Perfeito. Pra elas poderem relembrar, e às vezes elas se olham e falam assim, cara, naquela hora eu tava pensando naquilo ali. Sim. Porque não consegue lembrar de tudo. E tudo acontece, gente, de uma maneira muito rápido. Porque você entra, tem a mensagem. Você não vê as entradas? Exatamente, você não vê as As entradas. bebês falam muito isso. E queria quando eu muito ver as saí, entradas. só me falaram assim, ó, seus pais foram uma figura, eles não quiseram entrar, eles correram, não sei o que. Eu falei, eu queria tanto ter visto eles entrando. E não no tivesse vídeo. Exatamente, no vídeo é tão engraçado, porque um não quer Bonitinho, entrar, o outro ele entra, deixa a plaquinha, ele volta. Ah, não! Ele fala, tipo assim, eu vou entrar, vou lá, faço meu serviço, deixa a plaquinha e volta. Volta correndo. E o outro entrou bolado, que ele também não queria entrar. Me forçaram Mas assim, isso, sabe pra quê? criança com aquela coisa mais fofa? Eu falei, queria tanto ter visto. Quando eu vi no vídeo, eu falei, não acredito. Os Exatamente votos de casamento também, porque ali está lendo, é algo que sai muito do coração. Mas acaba também que a emoção é passada na hora. Se eu ler depois, a emoção não vai ser mais a mesma. E no vídeo, Você consegue ver, né? E eu falo que é muito interessante o vídeo também, porque você vê, a noiva pensa assim, eu vou me ver, mas é importante também você ver a reação das É isso pessoas. que eu ia falar, a gente gosta à muito volta. de pegar a reação dos É, convidados. os convidados, como as pessoas Gente, se emocionam, perfeito. como as Tá pessoas... chorando. Gente, o meu avô, graças a Deus, meus avós puderam estar presentes, assim, com máscara na época ainda, porque eu tinha muito medo. E tem um detalhe ainda que eu vou contar no final do meu casamento. E meus avós, gente, a alegria do meu avô, ele filmava, e toda hora no vídeo ele passava, ó, pro lado pro outro do vídeo. Bonitinho, né? Filmando. E a minha alegria de ver o vídeo e poder ver que ele estava ali, a alegria dele, ele com o celularzinho dele filmando, tirando foto. Bonitinho, né? Ai, coisa mais linda, gente. E algo que se eu não tivesse o vídeo, as fotos, eu provavelmente perderia, porque na hora... Não vê. Exatamente. O foco tá ali, as pessoas, a emoção, a entrada. É mais um ponto de descanso, de relaxamento, de você saber, não, Exatamente. posso curtir, porque eu tenho aqui foto e vídeo que vai trazer emoção, que vai mostrar tudo pra mim, depois eu vou conseguir ver. Exatamente. Fala pra mim, o que você não faria no seu Ai, casamento? perfeito. Então... Hoje, deixa eu Ou nada, pensar. se também não tem nada, se pra você foi tudo impecável, tudo bem. Maravilhoso. Eu acho que eu só seria um pouco mais exigente em relação ao horário. Mas você Mas eu acha não faria. Mas eu não você sei. atrasou ou os convidados Não, os atrasaram? convidados. Mas aí você não tem como. É verdade. Não tem como controlar isso, Eu acho infelizmente. que eu Existe faria a cultura ou do não. atraso. Pois isso aí. Acho que eu faria, acho que eu não deixaria de fazer nada. Acho que tudo que aconteceu deveria ter acontecido. Acho que eu não deixaria de fazer nada, mudaria algo. Acho Foi que tudo não. perfeito. Isso é Eu muito, acho, muito, gente. isso é muito Incrível, maravilhoso de ouvir. maravilhoso. Alguém que passa por isso, passa por tantas coisas como você passou, tantas demoras, Sim. né? E chega naquele momento e fala assim, tá, foi tudo perfeito. E o que eu acho que aconteceu, o que eu permaneceria, falo assim, nossa, isso foi perfeito ter acontecido, foi o número de convidados. Eu acho que isso foi perfeito. Algo que Foi você não 75. pensava no início, Foi, né? foi 85, deu uma passadinha ali de leve. É aquela, como é que fala? Porcentagem de falta. No caso não faltaram, né? A porcentagem não faltaram. Mas foi tudo perfeito, as pessoas entenderam, ninguém ficou também em pé, nem nada. Só que eu acho que o número de convidados foi perfeito. Pra estar ali que vivendo, ótimo. todo mundo junto. E, foi incrível. Falar do casamento é bom. Ai, Eline, então, vamos lá. Gente, tá muito bom, mas a gente infelizmente vai ter que ir caminhando pro fim. Mas eu queria, assim, primeiramente que você deixasse esse processo que você viveu, né? De poder compartilhar e ajudar noivas, que você nesse momento, assim, já que você ouve tantas dores delas, coisas, você deixasse realmente um recado pra quem tá vivendo esse processo, porque a gente que trabalha com noivas sabe que é um processo, assim, a gente lida com sonhos e a gente toma essa responsabilidade pra gente. Então, a gente sabe que é um processo que é muito feliz, mas ao mesmo tempo é um processo, né? Que ela, então, que tá Às ali, vezes ó, tão no difícil. processo. Exatamente. E é um processo, às vezes, difícil, às vezes as coisas não saem como elas imaginam, ou às vezes saem. Então, assim, o que você falaria, assim, pra sua amiga noiva nesse momento? Então, a primeira coisa é não desista. Não desista se algo acontecer, se pessoas forem contra, se circunstâncias vierem falar que não,
que se você pode sonhar, você pode realizar. Então não desista de maneira nenhuma. Às vezes eu percebo que as noivas elas querem demais, mas elas ouvem opiniões demais também. Então confiem no processo. Não tô falando que vai acontecer de uma hora para outra. E a gente sabe, mas qual que é o tamanho do sonho? Se o sonho é muito grande, o caminho vai ser um pouco mais árduo. Isso aí. Então vale a pena maturidade, passar. né? Equilíbrio. Exatamente. Então, não desistam do sonho de vocês. E assim, saibam ouvir, saibam entender, mas saibam filtrar também. E conversem muito com os noivos, conversem muito entre si, porque eu acho que não existe um casamento... O casamento pode ser perfeito, a festa pode ser perfeita, mas o casamento só é sólido à base da conversa. Então não adianta, às vezes eu percebo que o sonho é muito da noiva ou o sonho é muito da família, mas realizem o sonho de vocês. Então, qual que é o sonho de vocês? É casa na praia, casa na igreja? Entendam o sonho de vocês e só façam acontecer da maneira que precisa ser feita, porque daqui a 15 anos, 20 anos, vocês vão olhar e vão sentir de novo aquela emoção, aquela alegria de ter vivido aquele momento. Verdade. Então não Estamos existe... juntos ainda, Exatamente, se Deus quiser, né? Porque não o casamento existe é pra nada sempre, mais prazeroso de fato, porque é muito bom sonhar, mas é muito melhor realizar um sonho. É verdade. Então, eu vejo muito isso, que as noivas elas sonham e sonham e sonham, mas pouco fazem acontecer porque elas deixam muito passar pelas suas opiniões, às vezes pelo financeiro, muito se deixam influenciar, mas nada é impossível. Sim. Então, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, Ai, eu amei! Gente, olha... Ai, tô muito feliz que você veio! foi um prazer, muito sucesso pra vocês. Já é um sucesso. Ai, Já é um gente. sucesso. E assim, Ai, é um obrigada. prazer enorme. Eu tenho certeza que vocês são um sucesso na carreira de vocês, porque, gente, sinceramente, só profissional incrível aqui. E eu tenho certeza que esse projeto, ele não é do nada, ele tá acontecendo porque ele tem um propósito e vocês vão, assim, deslanchar com ele. Isso aí. E eu fico muito feliz. Muito obrigada. Gente, foi incrível. Por mim, eu ficava aqui, ó. Ai, por mim também. Eu falei, eu sou faladeira. Senão me corre, porque eu vou falar. Escrever, fala pro pessoal. Mais uma vez! Mais uma Incrível, vez! gente. Pelo amor de Deus. Vamos ajudar esse povo aqui, gente. A Bora, gente. Comenta embaixo, gente. Comenta! Se você chegou até Tem aqui, convidados de assuntos. sim, se você chegou até aqui, comenta, vou casar. Ou, sei lá. Isso aí, isso aí. Amei. Se vocês quiserem algum convidado especial, comenta aqui também, que a gente fica lendo tudinho, tá? Isso aí. Curte e agradecer mais uma vez a Criativa, né? Que tá Criativa, Ai, gente, eu patrocinando preciso nossas mostrar canequinhas. minha Eline caneta. ganhou também uma canequinha. Ai, gente, eu tô muito chique. Olha Patrocínio com Bem Querer Brownies. Nós vamos comê-los agora. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Tá bom porque não é o meu? Melhor que o de Paola, gente. tadinha. Um dia terá o de Paola aqui. Ai, gente, foi isso. Mas é isso. Pode casar? Sim! O podcast vai te levar para